Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje começando a lição 14, que vamos estudar sobre o cristão e a cidadania. A lição 14 ela vai estar dentro do texto de Romanos capítulo 13. Mas antes da gente entrar em Romanos capítulo 13, eu queria só relembrar uma coisa com vocês, uma coisa rápida. Essa tabela é a tabela que vocês têm na revista, onde ela vai fazer algumas divisões sobre o livro de Romanos, mas o que eu queria chamar a atenção é para a divisão que começa na parte prática. Ou seja, desde Romanos 12, ou desde a lição 13, que foi dada pela Lucy, ali marca a parte prática do livro de Romanos. Então, Paulo ele dá a parte teórica do capítulo 1 até o capítulo 11, certo? Onde ele vai explicar toda a sua teologia. E a partir do capítulo 12 começa a prática. Começa como se Paulo dissesse, eu já expliquei muita coisa, agora a partir daqui vamos ver como é que a gente vai praticar isso no dia a dia. Então, isso já começou, na verdade, desde o capítulo 12, e hoje o capítulo 13 ainda continua com essa questão, aplicando aquilo que já foi ensinado do 1 até o capítulo 11. Mais um detalhe, que eu coloquei, Paulo se preocupa, claro, nesses capítulos de 12 a 15, né, que é de aplicação, não apenas com uma ética pessoal ou individual do cristão, mas principalmente com o modo ou estilo de vida da nova comunidade que Jesus estabeleceu com sua morte e ressurreição. Tá? Então, esse é o propósito pelo qual Paulo se preocupou em colocar em todos esses capítulos, de 12 a 15, a prática de cima daquilo que ele explicou. Então, para pelo menos nortear a gente e dar uma contextualizada e também serve, né, como um resumo, uma revisão, na verdade, uma revisão em cima da estrutura da carta de Romanos, tá? Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Então, como eu falei, a lição 14, ela vai lhe dar toda em cima de Romanos 13, de 1 a 14. Ok? Então pegue sua Bíblia para acompanhar, pegue a revistinha e vamos começar. O que está acontecendo, né? Uma pequena revisão em cima do capítulo 12, para os que não lembram. O que é que aconteceu lá? Paulo tinha mostrado alguns aspectos em relação à vida prática do crente e ele tinha dividido em quatro relacionamentos: com Deus, com nós mesmos, com os da igreja e com o ambiente exterior, fora da igreja. Tá? Então, essa foi a estrutura, a divisão em cima do Romanos 12, onde ele traz esses relacionamentos. Capítulo 13, ele vai continuar a abordagem em cima de relacionamentos. Só que agora, ele divide em três relacionamentos: com o Estado, com o próximo e com o tempo de vida que o Senhor nos tem dado. Muito bem. Então, em cima desse capítulo 13, nós vamos trabalhar nesses três relacionamentos. A revista de vocês vai rotular um pouco diferente. Lá está o cristão e as autoridades, o cristão e o amor ao próximo e o cristão e a esperança escatológica, tá? Mas eu estou utilizando de outra divisão para ampliar um pouco o leque de conhecimento e também ela não vai fugir nada do que tem na revista. Então eu estou comentando isso caso vocês queiram bater o relacionamento com o nome do relacionamento que tem na revista, não vai e não se confundir, tá? Então é o mesmo assunto, eu só coloquei com palavras diferentes, tá? Mas a gente já sabe que Romanos 13 ele já vai começar com uma questão um pouco polêmica, uma questão sobre autoridades, né? Sobre poder. Envolve também um pouco de política, e aí com isso vem a, todo o questionamento, todas as polêmicas que envolve esse capítulo. Mas eu queria, antes de ler, falar um pouco do contexto histórico.
É bom a gente entender o que é que está acontecendo ali em Roma no momento em que Paulo está escrevendo essa carta. O que é que está acontecendo? Está tudo muito bem? É, como é que tá? Como é que as pessoas viviam? Elas eram felizes? Elas eram satisfeitas com o governo? Elas gostavam da forma como os governantes agiam? O que é que acontece? É o primeiro ponto. Paulo escreve dentro de um contexto que o império na época é quem? Roma. Quando a gente fala de Roma, segue várias características, dentre as quais eu coloquei aí. É o quê? Um poder político concentrado na mão do imperador, e esse imperador se rotulava um deus na terra. Era uma política de expansão, então Roma sempre buscando ampliar o seu território, e fazia isso por meio de guerras e conquistas. Possuía uma religião politeísta, isso é muito conhecido. Utilizava da mão de obra escrava, né, e muitos desses escravos vindo por causa dessas expansões, como tinham as guerras, a maioria eram escravos obtidos dessas conquistas militares. A arrecadação de recursos que Roma utilizava sempre era por meio de impostos, e não eram impostos baratos, não eram impostos muito acessíveis, muitas vezes, de serem pagos, eram impostos pesadíssimos, muito pesados, tá? Então, a carga tributária que Roma aplicava sobre a população, ela era muito severa. E isso causava muito atrito na população, causava muita insatisfação, causava muito problema. E o último ponto eu coloquei aí a Pax Romana. A Pax Romana que ficou muito conhecido pelo momento em que buscava a paz dentro do território de Roma e estabelecia o seguinte: olha, nós não vamos nos meter, nós não vamos querer saber de confusões pessoais, confusões até mesmo a nível religioso. Se, por exemplo, os judeus têm algum problema, vocês se resolvam entre vocês, não temos nada a ver com isso. Se você roubou a maçã do feirante, vocês se resolvam. Agora é o seguinte, na hora de matar, a gente é que mata. Então vocês podem resolver da forma como vocês quiserem, mas quem mata é Roma. Nós é que temos o poder sobre a vida e a morte das pessoas. E a Pax Romana, além de ter essa, essa forma de agir, ela também ficou responsável por, como ela fez diminuir um pouco as guerras, as conquistas que Roma, sempre nessa questão de querer ampliar os territórios, como diminuiu isso, acontece que diminuiu o número de escravos. E quando diminuiu o número de escravos, a maioria desses escravos eles utilizavam também para tomar conta das fronteiras. E se eu diminuo os escravos, eu não tenho pessoas para ir para lá, eu tenho que colocar soldados, mas para eu colocar soldados remunerados, eu tenho que ter dinheiro. E Roma não tinha muitas vezes o dinheiro suficiente para pagar esses soldados. Muitos se rebelavam, fugiam e ou criava motins e com o tempo a Pax Romana, na verdade, ela virou um problema para Roma. Mas o que eu queria chegar é esse ponto que eu tinha comentado. Essa forma de agir da Pax Romana. Eles poderiam, tinha liberdade de resolver os seus problemas, as pessoas, os judeus, mas na hora de matar, é Roma que mata. Então, essas eram as características de Roma. Até bem, a gente já sabe, a gente já conhece essas características de filmes, da escola, isso é muito batido. Mas eu queria também comentar e me aprofundar como é que as pessoas se sentiam. O que é que elas fizeram? Se Paulo vai entrar em assuntos sobre política, se ele vai entrar em assuntos sobre governante, ele está preocupado em algo que estava acontecendo em Roma. Então, o que é que estava acontecendo em Roma? Né? Primeiro ponto que eu coloquei, que a gente tem que ter atenção, é que alguns cristãos naquela época, eles acreditavam o seguinte, olha, para que realmente o reino de Deus funcione aqui, tudo aquilo que Cristo falou e tudo, para que isso aqui aconteça, a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte:
Ó, tudo que for de governo, esses poderes terrenos, tem que acabar tudo. Então, eles sonhavam num mundo escatológico em que Jesus, de alguma forma, iria vir e iria acabar com esses governantes, nada disso, e instaurar o governo dele, ia ser a paz na terra. E é bom a gente lembrar o seguinte: a grande parte das cartas de Paulo, elas meio que seguem uma, uma noção diferente sobre o tempo do retorno de Cristo. Metade das cartas de Paulo, as pessoas estão ansiosas pelo retorno de Cristo, então parece que ele tá voltando a qualquer momento. Um outro grupo de cartas, eles já pensam o seguinte: eu acho que já vai se prolongar um pouco, não é tão próximo como a gente estava pensando. E esse grupo que eu estou falando aqui é o grupo que dizia o seguinte: Jesus vai voltar a qualquer momento e ele tem que acabar com esse negócio e tem que destruir esses governadores. Não está dando. E ele vem e ele instaura o reino dele eterno e amém e pronto. Então eles sonhavam com isso. E é por isso que Paulo se preocupa. Calma, gente. Não é por aí. Outra coisa, existia uma relação entre os judeus e o Império Romano que era uma relação de rei-cliente. Como é que funciona a relação rei-cliente? Herodes, que foi o que mais se destacou nesse período, falava o seguinte: ele chegava para o sacerdote e dizia: olha, a parte religiosa é contigo. Você tem toda a liberdade de fazer o que você tem que fazer, pode fazer os seus rituais, eu não vou me envolver com isso, tá? Agora a parte política é comigo, julgamento é comigo, se for para matar é comigo. E Herodes ele era muito sagaz, porque por mais que ele tinha estipulado essa relação para que existisse uma certa harmonia entre religião e política na época, o que Herodes fazia? A estola sacerdotal do sumo sacerdote ficava com ele. Então, no momento da troca, quando havia a troca do sumo sacerdote, a estola voltava para Herodes, ficava sobre o, a- o domínio dele. Quando se escolhia quem ia ser o sumo sacerdote, ele ia, deixa eu ver se eu concordo, você pode ser, e entregava a estola. Então, Herodes não era tão ingênuo assim. E por mais que houvesse essa relação, olha, vocês têm total liberdade, mas ele tinha um certo domínio, porque era ele que entregava a estola quando ele se satisfazia de quem era o sumo sacerdote que estava ali. Então, entre judeus, na verdade, vamos colocar assim, entre a religião e política, existia essa relação de rei e cliente. E como é que estava? E as pessoas? As pessoas estavam aí revoltadas porque queria acabar com o governo, elas eram totalmente revoltadas, taxa tributária muito forte, e elas queriam era acabar com esse negócio de imperador, e os judeus de boa, vivendo, não, tá dando para viver tranquilo aqui, não estou tendo problema nenhum, eu acho que tá dando para ir. Só que essa revolta das pessoas fizeram com que houvesse alguns movimentos de protesto. E esses movimentos de protesto, eu trouxe alguns para vocês para que a gente coloque mais fogo nessa situação e entender o quão revoltado o povo estava. E o quão Paulo, ao escrever essa carta, ele tem que ter um cuidado e ele sabia muito bem tudo o que estava acontecendo. Não é uma situação fácil. De forma alguma era uma situação fácil que Roma estava vivendo, principalmente as pessoas da classe mais baixa. O primeiro movimento que eu trouxe é o chamado movimento profético carismático. Profético porque quem eram os líderes desses movimentos sempre visava essa questão do Jesus voltar e vamos ter um mundo escatológico maravilhoso. E carismático porque sempre era um grupo menor e era sempre próximo. Então, eram pessoas que sempre andavam juntinhas, tá? O maior exemplo disso, eu coloquei e trouxe aí, de Teudas e Judas, lá em Atos, capítulos 5, 36 e 37. Eu vou ler aqui, Atos 5, 36
37. Diz assim: algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois desses levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Mas também este pareceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então foram duas personagens aí que levantaram pessoas em protesto contra o império, mas que rapidamente, por causa da Pax Romana, eles foram dizimados. Um outro exemplo é também esse egípcio em Atos 21, 38. Atos 21, 38. Não és tu, o egípcio, que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 terroristas? Era normal quando se formava esses grupos e eles não iam ficar na capital ou nas maiores cidades. Eles iam para o deserto, para as colinas, para os montes, para ali se organizar, fazer um motim, saquear. Então, esse egípcio aí era um outro exemplo de um outro líder desse movimento. Aconteceu também o chamado protesto de massa. Esse protesto de massa, ele é um protesto um pouco mais tranquilo, mas é um protesto onde a característica dele é porque entrou os judeus. Os judeus que estavam nessa relação de rei-cliente, que viviam muito bem, teve um desentendimento com César. Porque César, um belo dia, fez: eu queria colocar o meu estandarte aqui na porta do templo. Eu acho muito bonito que ele fique aí. Isso gerou um caos, uma insatisfação pelos judeus. Outra coisa, ele queria construir alguns arquedutos e queria quebrar a parte da passagem onde levava para o templo. Outra revolta dos judeus. Depois Calígula. Calígula queria não levantar um estandarte, mas ele queria colocar uma estátua dele em frente também ao templo. Isso causou uma revolta com os judeus. E eles geraram esse protesto de massa, foram às praças, reclamaram e a Pax Romana foi e acabou rapidamente com isso aí. Então, é mais um exemplo. Terceiro exemplo, banditismo social. O que é isso, Daniel? O que eu falei foi, a carga tributária era muito forte e realmente era muito pesada. O que acontece é que as pessoas mais pobres, principalmente os camponeses, eles sofriam muito, porque eles mal conseguiam gerar para eles vender, para comer e ainda tinha que dar uma grande parte de tributo para o império. E isso foi gerando uma revolta dele e gerando certos líderes, certos bandidos sociais. Só que esses bandidos sociais, quando eles se levantavam e agrupavam pessoas, eles não ficavam na cidade. Eles ficavam nas montanhas, nas florestas, ficavam escondidos, esperando que uma, de repente, um transporte do Império Romano passasse. Eles saqueavam. E quando eles saqueavam, eles não ficavam para eles saqueavam, era meio que uma coisa de Robin Hood. Roubava, distribuíam entre todos aqueles da região e o que sobrava eles comiam ou vendiam. Então era para em prol do bem de todos ali. Aí eu trouxe alguns nomes dos que se destacaram: Ilquias, Antígono, Judas o Galileu. Foram nomes de alguns que se destacaram desse banditismo social. Anti-reis. Anti-reis foi um movimento que existiu na época, era um movimento, como eu coloquei, nacional ou religioso, mas é um movimento agora um pouco mais organizado. E eles tinham em prol o seguinte: levantar, é, levantar questões contra o império. Então eles não estavam preocupados em matar a fome, então estavam preocupados em porque o tributo. Não, eles queriam resolver problemas do império, questões que o imperador fazia de errado e eles eram contra, e eles queriam tirar aquela pessoa do império. Eles não queriam acabar com o império. Eles queriam tirar as pessoas do império, do poder. Então, eles sempre atacavam os palácios e também, às vezes, alguns transportes romanos. Alguns nomes também que se destacaram foi Judas. Aqui já é outro Judas, tá? Não é o mesmo Judas do movimento anterior. É outro Judas. Ele queria assumir o Império Romano. Tinha Simão, que foi ex-escravo de Herodes. Simão tem uma história engraçada sobre ele porque ele andava com uma coroa
E ele fazia questão de que aqueles que acompanhavam ele, que estavam ajudando ele, né, nesse movimento, eles tinham que saudar ele toda vez que passava, ele já se achava um rei. E tinha Antrónios também, que ficou conhecido por um grande ataque que ele fez às tropas romanas lá em Emaús. Então, seguindo. Um outro movimento é o anti-romanos. Aí entra duas figuras que talvez vocês conheçam: os sicários e os zelotes. Os sicários eram um grupo terrorista, tá? E o objetivo deles sempre era atacar o extrato dominante judaico. Muito interessante. Porque eu acabei de dizer que judeus e Roma ficavam numa relação, parece que de brodagem, cada um vivendo a sua vida, ninguém mexe com ninguém, e isso também revoltava o povo. E revoltava o povo de tal forma que esses sicários eles só tinham um objetivo: atacar o extrato dominante dos judeus. Ou seja, sacerdotes e sumos sacerdotes. Tá? E também tem os zelotes. Aí os zelotes já é uma facção que sai dos judeus. Eram judeus que não aceitavam essa situação. Sai um grupo deles, esses zelotes, e eles começam a atacar o Roma. Bem, os zelotes eles tinham um lema, uma forma de agir, dizia o seguinte: eles acreditavam que desde que eles conseguissem um bom resultado, deu certo, o que a gente queria deu certo, beleza. A violência que a gente aplicou é totalmente justificada, Deus perdoa. Pode matar, pode queimar, pode destruir. Mas a gente alcançou o resultado? Não tem problema nenhum, Deus perdoa. E eles seguiam com essa filosofia de vida. Então, eu trouxe isso para dar mais conteúdo e dar mais ênfase de como estava a situação em Roma. Eu não preciso ficar repetindo o quanto o povo estava revoltado. Veja a quantidade de movimentos que eu trouxe. Tá? E para a gente entender mais, mesmo esse povo que sofria, e vamos pensar que dentro dessa massa mais pobre, tinham gentios, tinham gentios convertidos. Tá? E não só eles reclamavam, os judeus também reclamavam. Então, como eu coloquei na pergunta, como é que se convive, né? Como conviver com os governantes naquela época? Não era nem fácil para o judeu e nem fácil para o gentio. Porque é uma questão assim, o judeu pensava: nossa, nós somos um povo escolhido por Deus, descendente de Abraão, e eles têm toda aquela coisa em que eles se exaltam, e a gente está servindo a Roma? Como é que pode? Eu não aceito uma coisa dessa. Enquanto para os gentios, além de se revoltarem com toda essa questão da pressão tributária de Roma, eles ainda eram perseguidos. Então isso causava muito mais ódio das pessoas pelo império. Além de vocês me massacrarem financeiramente, vocês ainda massacram a minha religião e minha vida. Porque se eu cultuar e o imperador romano visse, era morte certa, era entregue aos leões, ia para o Coliseu, ia brincar de ser comido por leão. Então, é uma situação totalmente difícil. E vocês acham que Paulo, ao escrever, vai. Não, aqui eu vou escrever, o pessoal vai entender. Paulo foi muito sábio, inspirado pelo Espírito Santo, para tentar explicar à luz da soberania de Deus como é que esse povo tinha que agir. Porque não é nada fácil. Tá aí, nós temos dois problemas para resolver, né? Como o cristão deve exercer a cidadania com a ética cristã ou com a ética política? E aí? Porque assim, a gente falou de Roma, a gente falou da época. Hoje a gente não tem problema não, né? Com governantes, com quem está mais no poder, nenhuma, né? Até parece brincadeira. E aí? A gente vai ter que exercer conforme a gente acha que tem que ser ou conforme o que Deus quer que a gente faça, né? Como obedecer Romanos 13:1? Como é que eu faço isso? E o que é que diz, né? Romanos 13:1. Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais,
Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Como é que eu obedeço isso, Pai? Como? E a gente não pode só ficar pensando no nicho político, só pensar aqui em presidente, governador, senador. Não. A gente tem que pensar também o chefe no trabalho, é o professor na faculdade, na escola, qualquer pessoa que exerça uma autoridade sobre nós. O que Paulo está dizendo é, em meio a tudo que a gente vive, e ele dizendo isso para os romanos na época, em tudo isso que vocês estão vivendo, e aí serve também para nós, século XXI, ano 2020, em tudo isso que a gente está vivendo, Deus foi que colocou essas pessoas lá. Foi Deus. Foi Deus. E para a gente entender melhor, olha só, eu trouxe um esquema para a gente compreender o porquê desse uso da palavra autoridade. Autoridade que vem do grego exousiai. O que é que essa palavra quer dizer? Essa palavra significa autoridades governamentais que exercem o governo de estados ou de quaisquer organismos que detêm o poder de governar as pessoas na sociedade humana. Sim, a palavra que Paulo usou refere-se a autoridades governamentais. Não significa que não podemos aplicar isso para o contexto que eu falei de uma faculdade, de um trabalho, na igreja, respeitar e obedecer às autoridades da igreja, membros de igreja que estão sobre a tutela de líderes em certos ministérios e esses irmãos se rebelam contra os seus líderes, falam mal dos seus líderes. Irmãos que estão falando, fica de fofoca um com o outro contra o seu líder, contra o seu pastor. Muito cuidado, meus irmãos. O pastor que foi colocado na igreja foi colocado por Deus. Os líderes que foram levantados, tivemos a nossa última eleição no final de 2019, viramos 2020, ele ainda teve que escolher outros. E os que hoje existem na nossa igreja, foi Deus que colocou. Então pare de reclamar do seu líder. Pare de reclamar da liderança. Ore por ele. Porque muitas vezes a gente não tem noção do que esses líderes passam. Do quanto eles sofrem. Do quanto eles choram pela carga pesada que eles suportam. Então, voltando aqui para o texto, Paulo ele usa essa palavra autoridade para no contexto governamental. Mas eu queria passar um filtro dessa definição em Marcos 12, 17. Vamos abrir aqui Marcos, capítulo 12, versículo 17. Então Jesus lhe disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. Muito conhecido também. Esse texto que há várias explicações teológicas em cima sobre ele, eu não vou ficar delongando em cima das diversas definições teológicas em cima desse versículo, que é bem complexo, mas eu quero só me apegar a uma coisa. Cristo, ao explicar isso, da César o que é de César, da Deus o que é de Deus, é como se ele dissesse isso aqui, ó, a igreja e o Estado têm papéis diferentes. A igreja tem um papel, o Estado tem um papel, cada um tem seus objetivos. E que os cristãos individualmente têm deveres tanto para com Deus como para o Estado. Cada cristão tem tem o seu dever na igreja, no reino de Deus, e tem o seu papel e o seu dever aqui nesse mundo. Eu não posso só fixar na igreja, esquecer o Estado e desobedecer, eu não estou nem aí. E também não posso fazer o contrário. Tenho que ser maduro o suficiente para equilibrar a igreja e Estado e saber que
eu tenho deveres em ambos, porque ambos têm papéis diferentes. Com isso, leva uma certa atenção. Porque é o seguinte, a ênfase, como eu coloquei, mas a ênfase do apóstolo é acerca da cidadania individual de cada um de nós, e não propriamente com relação a alguma teoria quanto às relações igreja e Estado. Paulo está um mínimo preocupado em quando ele vai escrever esse capítulo dizer, eu vou explicar como é que o Estado tem que funcionar, porque o pessoal não está sabendo, não. Ou eu vou explicar como a igreja tem que lidar com o Estado, porque vocês não estão sabendo. Não é isso. Ele está preocupado em colocar na cabeça da gente como a gente tem que entender e saber viver e lidar. Que a gente seja cidadão do céu, mas que a gente honre as autoridades. Ah, não, mas eu não concordo, eu não aceito, eu não aceita, não concorda, não quer. Ore, ore. Porque a gente acabou de ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Não faço aqui defesa nenhuma sobre nenhum dos nossos governantes. Não quero nunca chegar a passar isso para vocês. Só o cuidado da gente não entrar em pecado e não entrar em desobediência a Deus por determinadas atitudes que a gente vem a tomar. Atitudes que a gente toma ao conversar com as pessoas, ao conversar com os irmãos, atitude que a gente toma muitas vezes em silêncio, mas ligeiro nos dedos em colocar em redes sociais. Ter cuidado com o testemunho que a gente está dando. Muito cuidado. Então, com isso, Paulo vai incluir dois princípios muito importantes. Só nesse texto. Eu vou completar aqui, vou ler até o versículo 4 para a gente ter uma noção do todo. Já lemos o 1, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Então, dentro desse contexto, de versículo 1 ao versículo 4, Paulo vai tentar incluir dois princípios muito importantes. Primeiro, Deus é a fonte de toda autoridade e também o que delega e também é o que delega toda a autoridade. Toda, ele é a fonte. Veja como eu coloquei aí, ó, toda e qualquer autoridade humana é de Deus. Pois ele é o único que detém o poder às 11, a gente acabou de ver. Ele tem um poder absoluto e ele dá a quem ele quer. A quem ele quer. Pela soberania dele que é inexplicável. Ou eu vou ter que voltar e explicar Romanos 11, 33 a 36 de novo. Com isso, o apóstolo nos lembra que os que se opõem aos governantes humanos se opõem, na verdade, em primeiro lugar, à ordenança de Deus. Está vendo como é muito sério? E era Paulo escrevendo para esse povo e dizendo: olha, esses movimentos, essas revoltas, isso é errado. Isso está indo contra Deus. E quais são os movimentos e revoltas que a gente faz que está desagradando a Deus? Isso é de se refletir também. É triste ver crentes gerando revoltas, gerando motins virtuais ou pessoais. É triste. Não, a gente hoje vive uma situação que não estamos mais sabendo lidar com o direito da cidadania. Isso é uma outra coisa.
Mas gerar mau testemunho, ações que desagradem a Deus é outra coisa. É isso que eu estou atacando. Não dizendo que temos que ser bonecos parados no canto e não, podemos exercer os nossos direitos. As leis estão aí para isso mesmo. A gente tem os nossos direitos e deveres, temos que ir atrás, mas dentro do temor de Deus. O problema é que estão buscando os direitos e deveres. Deus, você não tem nada a ver com isso, não. Estou revoltado e eu vou resolver do meu jeito. Não é aí. Um outro princípio é nossa submissão às autoridades demonstra a nossa submissão a Deus. Olha o versículo 5 a 7. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Acho que a palavra-chave aqui é submissão. A gente tem que aprender como é que a gente lidar com essa submissão, tá? E uma outra coisa que ele fala que é interessante nesse versículo 5 é que a gente não tem que obedecer com medo da penalidade. Um exemplo básico. Estou dirigindo, o sinal fechou. Decido ultrapassar o sinal vermelho, mesmo sendo um cruzamento, sabendo que eu posso causar um acidente, mas eu decidi passar o sinal vermelho, porque eu não temo nada. O que é que eu vou receber? Uma multa. É a penalidade em cima daquilo que eu infringi do Código de Trânsito. Mas não é por causa da multa que eu vou chegar no sinal vermelho. Eita, parei, cara, quase que eu levo a multa. Não. Tem que ser. Eita, parei, porque eu ia pecar contra o meu Deus. Essa é a questão. Essa é a diferença. Ah, eu não vou. Aqui fácil um certo objeto, eu posso roubá-lo facilmente, ninguém vai vê-lo. Ah, não sei se eu faço porque se me pegar eu vou preso. Não, eu não faço porque eu vou pecar contra o meu Deus. Então, a gente não teme as autoridades por causa da punição. É por causa da obediência a Deus. Os parâmetros de vida do cristão, eles têm que estar muito, muito acima das leis aqui da terra. Muito, muito acima. Então, versículo 1 ao versículo 7 é toda uma explicação de Paulo dizendo: olha, você seja submisso aos governantes. Porque foi Deus que colocou eles lá. E no momento que você se revolta e age com mau testemunho contra esses governantes, você está pecando contra Deus. E é como eu colocasse assim: ponto final, acabou a história. Vou falar de outras coisas. É como se ele dissesse mais ou menos isso. Espero que esse ponto esteja bem compreendido. Que seja muito bem compreendido, muito bem refletido. Porque isso tem que passar na nossa mente e a gente tem que refletir o que, que a gente anda fazendo. Período de eleição é um período que a gente desconhece certos crentes. É um período difícil. Acho que período de eleição tem que ler Romanos 13, do 1 a 7 todo domingo, até passar a eleição. É um negócio complicado. Mas não, mais uma vez, não por causa da busca dos direitos e deveres, por causa das atitudes tomadas. Isso é muito sério. Seguindo, no versículo 7, a gente tem que entender e espero que a gente já tenha compreendido que por trás dessa autoridade está a autoridade divina, fato. Esse versículo 7, ele vai falar sobre tributos, impostos, honra, dizendo o seguinte: olha, ele está lá, nós temos que obedecer, ser submissos e realmente fazer o que a gente
Eu estou mandando. É para pagar tributo? Paga o tributo. É para pagar o imposto? Paga o imposto. É para honrar? Honra. Porque se o governador, sei lá, daqui do DF, fosse na casa de vocês, vocês não iam abrir a porta e dizer assim: senta aí, cara, vamos lá, começa aí. Não, ia ficar todo. Opa, o governador, o quê? Você gostando dele ou não, ia ter um certo desconforto ao falar, ao saber como é que eu me dirijo a ele. É senhor? É Vossa Excelência? É Vossa. Não sabe nem como é que fala. Mas isso expressa um pouco de honra, de. Não, ele está numa posição que tem que honrar, né? Honra aos pastores também das igrejas. As pessoas não têm mais honra ao falar com as autoridades da nossa igreja, os pastores. Fala de qualquer jeito. Não tem mais o devido respeito. Tem que dar honra. Foi o Senhor que colocou ele ali. Então é com isso que Paulo está fechando esse versículo 7. E aí ele entra no versículo 8. O versículo 8 agora ele deixa de lado um pouco essa questão de Estado e ele vai tratar agora o relacionamento com o próximo. Então, ele indo para essa questão do relacionamento com o próximo, no versículo 8 ele vai fazer o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. O que ele está dizendo aí, né? Uma coisa que a gente já aprende de cara é: o amor é uma dívida que nunca se paga. Eu acho que isso já é uma coisa bem batida, uma coisa que já repeti várias vezes, essa necessidade do cristão ajudar o próximo, de amar, de cuidar dos missionários. Eu acho que isso é uma coisa bem batida, né? Mas Paulo usa uma coisa interessante, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Ou seja, se eu não devo nada a ninguém a não ser o amor é uma coisa que nunca vou deixar de dever. Então eu nunca posso deixar de amar. Logo eu vou levar essa dívida pro resto da minha vida, até morrer. E é justamente isso, é essa ideia que ele quer passar. Para que a gente não tenha a petulância de pensar que eu já amei demais, tá bom, agora eu resolvi com você, próximo, quem é que eu vou amar agora? Não, a gente nunca deixa. A gente nunca vai deixar de ajudar, a gente nunca vai deixar de estar junto ao próximo. É por isso que ele usa essa coisa do a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Ou seja, meu filho, uma vez pertencente do corpo de Cristo, você vai amar os seus irmãos para sempre. Ou pelo menos deve amar os seus irmãos para sempre. E aí no versículo 9 e 10 ele vai falar o seguinte: com efeito, aí ele vai falar coisas que parece que remontam um pouco à lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o que cumpre da lei, que o cumprimento da lei é o amor. Isso aqui é interessante, porque Paulo volta à questão da lei mosaica, fala de alguns pontos, não matarás, não adulterarás, e diz, ó, quem ama não faz essas coisas. Mas tem um detalhe. Quando a gente estudou Romanos capítulo 7, acredito eu que foi na lição 8, uma coisa que a gente viu foi, a gente é incapaz de cumprir a lei. Nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei. Aí a gente viu no Romanos 8 que quando a gente foi resgatado, salvos, a gente ganhou a graça imerecida, né? O Senhor nos deu o Espírito Santo e através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, toda essa lei, ela se cumpre em nós. Cristo, ele na cruz, ele já aniquilou ali, ele já resolveu toda a questão da lei, não tinha nenhum justo, nenhum sequer. E aí, por causa da morte de Cristo, aí a gente recebe o Espírito Santo, e aí a partir daí, toda a questão da a lei se cumpriu em nós. Então, se eu não consigo, e por causa do sangue de Cristo, o Espírito Santo que habita em mim, eu consigo,
Significa que, logo, o mesmo Espírito Santo que nos concede o poder para cumprir o preceito da lei é também o mesmo que nos concede a capacidade de amar o nosso próximo. Logo, cumprimos a lei quando amamos. Está resolvido. Amar é cumprir a lei. Amar é não fazer porque essas coisas, porque quem ama não faz essas coisas. Quem ama é como no final do verso 9: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama só vai querer fazer o bem, assim como você vai querer fazer o bem para você mesmo. Então está resolvido. Cumprir a lei. Ponto final. E depois, ainda nesse contexto do versículo 9 e 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. De fato, quem ama não consegue praticar essas coisas pecaminosas, demoníacas sobre o próximo, porque você ama. Aí a gente tem que parar um pouco. Aí é bom a gente às vezes refletir um pouco, parar, pensar. Meu Deus, eu estou amando? Eu estou sabendo amar? Ou tem pessoas que eu amo, é fácil, tem pessoas que só misericórdia, assim, não dá para amar não. Tá difícil. Porque tem certas coisas aqui desse versículo 9 que eu queria fazer, sabe? Mas eu não posso, aí eu fico agoniado. E aí, como é que a gente vive? Não tem exceção. Não tem o ame 50 pessoas e eu deixo você odiar 10. Não tem. O amor tem que ser estendido a todos. O amor de Cristo é estendido a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção por dinheiro, por raça, gênero, não. E aí, nós, seres humanos, sempre querendo colocar limitações. Eu não amo fulano por causa disso, eu amo fulano por causa disso, e não é esse o relacionamento. Então, na medida em que você não ama aquela pessoa, você não está cumprindo a lei. Logo, você está em desobediência direta com Deus. E aí, às vezes a gente sofre, às vezes a gente é moído e a gente não entende o que a gente está passando. Porque a prática do amor no nosso coração está totalmente defasada. É hora de parar, refletir, joelho no chão e orar. Inclusive, se você quiser pausar agora o vídeo e orar por causa de alguém, por causa de um próximo, de brigas, confusões, pause o vídeo e ore. E ore para que o Senhor dê sabedoria de como é que você deve amar. Porque uma das coisas que a gente também viu na lição anterior, que estava lá em Romanos 12, foi também o amor. E esse amor não pode ser fingido. Nós somos obrigados a amar, independente de qualquer coisa. Seguindo. Agora, a partir do versículo 11, Paulo vai entrar sobre o relacionamento com o tempo. Que tempo é esse? Como eu falei, a revista ela coloca no título um tempo escatológico. Mas por que um tempo escatológico? O que é que Paulo está querendo dizer? Vamos devagar, né? Versículo 11. E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo diz: olha, é hora de despertar. Acorda, meu irmão. Acorda e vive intensamente a tua vida cristã. Nós não estamos vivendo a nossa vida cristã. E o tempo é agora. O tempo é agora. E é bonito quando ele fala que a salvação está mais perto de nós do que quando a gente
aceitou a Cristo. Sabe o que é que está embutido aqui é um trecho poético que Paulo bota aqui. Sabe o que é que está incluso aqui? Basicamente a santificação. Porque quando a gente aceitou o nosso caminhar cristão, quando a gente aceitou a Cristo até agora, a gente foi sendo santificado. A gente foi buscando essa santificação. Então hoje era para a gente estar muito mais forte, muito mais sábio, muito mais tudo do que quando a gente aceitou a Cristo. E vivendo intensamente essa vida cristã. Intensamente. E aí a gente vive essa vida intensamente. Esse é mais um ponto para a gente refletir, parar e pensar. Meu Deus, como é que eu estou vivendo a minha vida? Né? Domingo passado, à noite, durante a mensagem eu falei que o Senhor faz o dia. Em um dos salmos que eu li, eu disse: o Senhor faz o dia, e o que a gente tem que fazer com esse dia que o Senhor fez é alegrar e dar glórias a Ele. E dar glórias a Ele não é passar o dia todinho. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Glória, glória, glória. Uma repetição de um mantra, não. Você agradece, você glorifica a Deus nas suas atitudes, no seu devocional, na sua comunhão. E isso vai fazendo você crescer, isso vai fazendo você ter um coração grato. E o Senhor se agrada de um coração grato. A intenção de Paulo aqui é fazer com que vivamos um momento presente na saudável expectativa dessa salvação escatológica. Porque quando eu vivo uma vida intensamente, eu sempre estou olhando para onde? Para Nova Jerusalém. Esse é o tempo escatológico, é sempre pensando na eternidade. Agora, quem não vive uma vida intensamente, não está preocupado com a eternidade, está preocupado no final do mês que vai ter o boleto para vencer, vai ter que fechar o relatório essa semana por causa do chefe não reclamar. Aí quando você, não, não, eternidade, depois eu vejo, eternidade é muito tempo, dá tempo ainda para pensar nisso. Como é que a gente está vivendo essa vida cristã? Né? Essa nossa herança está cada dia mais perto, é fato. E esse dia vai chegar. E a gente vai receber essas bênçãos. Então a gente tem que estar exercitando o coração, exercitando a mente, sempre preparando para esse dia. E aí eu coloquei mais um ponto. Embora tanto o Estado como a lei sejam instituições divinas, a gente falou tanto sobre o Estado, né? Tanto sobre as leis que regem nosso país, que nos regem. Tudo isso é provisório. Provisório. Totalmente relativo. Totalmente sobre o domínio de Deus. E tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso um dia vai acabar. E a gente vai viver sobre o domínio eterno de Deus. Aí não vai ter mais esses problemas de jeito nenhum. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Versículo 12 é uma explicação do versículo 11. É a gente entender noite e dia. O que Paulo está dizendo aqui é a noite, que é o mundo que a gente vive hoje, certo? Esse atual mundo de trevas está acabando. O grande dia da volta de Cristo logo vem, está chegando. Portanto, pare com essas obras das trevas e vá se armar com a armadura da luz. É uma coisa triste pensar o quanto nossa mente é focada no hoje, no agora, no agora, aqui, no fazer, no trabalho, na escola, nessa vida que nos consome, nesse tempo que nunca dá tempo de nada. Tudo está acabando.
tudo isso está acabando. E o grande dia está chegando. E aí, o que que a gente tem exercitado mais? As trevas ou a luz? Paulo, ele meio que dá esse aviso, né? Quando ele faz, olha, para, né, dessas obras das trevas e vai praticar um pouco da luz. É como se ele tivesse se referindo lá em Efésios 6, quando fala sobre a armadura. Certo? Pare de fazer isso. Somos vistos como guerreiros, que a cada dia, que se afasta cada dia mais do mal. E a gente luta, luta, luta. Mas a gente luta sempre com as armas que Jesus nos concede. Capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, as sandálias da paz, couraça da justiça, o cinto da verdade. Se a gente não tiver armado com isso aqui, a gente não consegue resistir a esse mundo mal, a esse mundo de trevas. E sabe por que a gente desaba? É porque a gente esquece de segurar o escudo da fé. Sabe por que a gente desaba? Porque a gente tira o capacete da salvação e deixa no canto e leva a flechada bem na cabeça. Sabe por que a gente cai? Porque a gente não usa mais a espada do Espírito, a gente usa qualquer outra espada, uma foice, usa um punhal, usa qualquer coisa que tiver na frente, uma faca de pão, mas a espada do Espírito a gente não está usando mais. Por isso que a gente cai. E é esse alerta que Paulo está dizendo. É hora de acordar. Acorda, igreja. Acorda, está chegando o grande dia. Tudo isso que a gente vive está passando. Acorda. Veste a tua armadura e vai para a luta. Hoje, domingo, né? A gente se preparando para uma longa semana que vem por aí. Levanta, vai para a luta dessa semana. Usa a armadura que Deus te dá. E o que é que Paulo fala mais ainda nesse texto? Né? O que é que tem mais aqui? Ele vai comentar também no versículo 13 que a gente tem que saber como é que a gente tem que viver, né? A gente tem que ter um certo estilo de vida, né? Então, na parte A do versículo 13, andemos honestamente como de dia, andar dignamente, né? A gente tem que saber se comportar. Agora a gente tem a luz de Cristo, lâmpada para os meus pés, né? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora eu enxergo o caminho. Agora eu tenho esclarecimento. As escamas foram tiradas. E é por que danado eu ainda fico andando como se estivesse cego, batendo nas coisas, tateando sem saber por onde ir? Não faz nenhum sentido. Nós já vivemos sob o esclarecimento de Cristo. Então vamos andar dignamente, né? Vamos ter compostura como cristãos. Vamos saber como agir. E aí no versículo 14, na parte A, ele diz: Antes revestivos do Senhor Jesus Cristo. A gente falou da armadura, mas também tem essa questão. Vestirmos da natureza de Jesus Cristo. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que me vestir da armadura e também tem essa questão da natureza de Jesus Cristo? O que é isso? Tão simples, tão prático, tão repetitivo, né? Pela autoridade pastoral, que sempre está dizendo, pessoal, leitura da Bíblia e oração. O tema da igreja do ano, né? Sendo uma igreja da palavra e oração. É isso. Você se vestir de Jesus é você estar constantemente se aproximando dele. E só tem duas formas: leitura e oração. É repetitivo? É, mas a gente não faz. Por isso que repete.
Repete até o dia a gente aprender e fazer. Nós chegamos à nossa conclusão, meus irmãos. Como podemos aprender nesse capítulo 13 de Romanos, né? Tanta coisa. Nossa. De tal forma que muitas vezes a gente tem que chorar e se arrepender do que a gente tem feito. E nessa conclusão eu coloquei 3 pontos. Esses 3 pontos estão na revista, tanto que eu coloquei resumido. Depois vocês podem ler com calma. O cristão, diferentemente do não cristão, é sal na terra e luz do mundo. A gente tem que fazer diferença. A gente não está fazendo diferença, nós estamos sendo a mesma coisa. A nossa luz está bem fraquinha. Os cristãos precisam influenciar a sociedade com sua ética. Ética, identidade cristã, ética cristã. Ela está se acabando. E os cristãos devem manter suas características distintivas. Sabe? Não está dando mais. Os cristãos estão sendo levados por qualquer onda. Até ondas desviadas dentro da teologia cristã. As pessoas estão indo também, é legal, é bom, eu vou indo também. Não conseguem nem mais distinguir o que realmente é a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que esse estudo de hoje sirva para a gente refletir como a gente está vivendo, como a gente está agindo. Para fechar, eu queria deixar uma atividade, um exercício de casa, né? Depois que a gente já viu tanta coisa. Esse exercício não é obrigado, me entrega quem quiser, é um ponto extra na avaliação que a gente fez. Quem quiser aumentar um pouquinho a nota da prova. A ideia é responder a seguinte questão: o que acontece com a mensagem do Evangelho e a reputação de Deus e de seu povo quando os cristãos são agressivos e desrespeitosos em todas as esferas da sociedade? Dissertem sobre isso, ou pelo menos 7 linhas, né? E aí vocês vão me entregar até dia 19 por esse e-mail que está aí, certo? Dissertem, o que é que vocês acham em relação a isso? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, a família de todos, que vocês possam estar sempre buscando, sempre se alimentando e se aprofundando cada vez mais em sua palavra. Vou deixar um louvor ao final do estudo, um louvor, eu achei esse louvor que é bem característico do pouco que a gente estudou hoje. Que a gente possa entrar num momento de gratidão ao Senhor e refletir um pouco sobre as nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Muito obrigado. Até mais. É melhor dar que receber. Disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor.
somos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão. Temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou. É melhor dar que receber, disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados